Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science. E no vídeo de hoje vamos discutir um pouquinho e eu vou apresentar a vocês o que é uma linguagem de programação e já vamos à prática, no qual eu vou mostrar o ambiente para você da IDE que queremos utilizar durante este curso. Então, vamos começar com uma apresentação bem rápida e simples do que é uma linguagem de programação, o que é o Python, e depois vou mostrar isso na prática. Então, uma linguagem de programação basicamente é uma linguagem que serve para que você possa se comunicar com o computador. Basicamente, se você vai, por exemplo, estudar linguística ou letras, você aprende a maneira como os seres humanos eles formularam os códigos e os vocábulos, e é a partir desses códigos e vocábulos eles passaram a representar objetos específicos. Com uma certa ordem, você, por exemplo, constrói uma determinada língua de um povo. Então você tem palavras, uma organização de sintaxe, uma organização de como a frase deve ser expressa, e isso representa algo no mundo real. A mesma coisa é uma linguagem de programação. É uma linguagem que tem palavras específicas e que tem também regras específicas de organização para que haja uma comunicação. Só que em vez da comunicação ser entre homem com homem, no caso ser humano, é com homem com a máquina. Então, o ser humano ele criou meios e formas de se comunicar com o computador através de linguagem de programação. Então, por que uma linguagem de programação? Porque você programa aquilo que você quer que o computador faça através de uma língua específica, e isso vai se traduzir em uma função no computador. Isso pode ser desde controlar um hardware, para, por exemplo, controlar se o computador para ele desligar depois de determinado tempo específico, aumentar o processamento do hardware, mas você também pode pedir para ele fazer contas matemáticas. E a gente tem várias linguagens famosas hoje. Temos Java, Ruby, C++, JavaScript, C Sharp, PHP e muitas outras linguagens. E uma dessas linguagens é o Python, que é uma linguagem conhecida por ser fácil de escrever, uma linguagem mais próxima do que a gente tem na nossa comunicação humana, e acaba sendo uma linguagem muito fácil de programar, mas também que não perde muito em performance. Então é uma linguagem muito atual que as pessoas costumam utilizar, está no topo das linguagens aí do mundo, porque é uma linguagem que serve tanto para desenvolver sistemas web até funções específicas de análise de dados, machine learning, e tem uma multidão de atividades e funcionalidades que essa linguagem tem. Então, o que uma linguagem de programação faz, inclusive Python, em linguagem mais próxima da humana, ela compila os comandos que você está dando. Isso já vem na própria linguagem. O criador ele faz isso da linguagem, quando ele formulou aquela linguagem de programação através das palavras reservadas daquela linguagem. O que basicamente ele estava fazendo era criando uma linguagem ou um conjunto organizado de código que vai ser transformado em um comando assembly, e esse comando assembly, que é uma linguagem mais próxima da máquina, que é chamada linguagem de baixo nível, ela vai ser transformada em código binário que é 0 e 1. E esse código binário 0 e 1, ele vai servir para dar esses comandos diretos para o computador. E aqui entra em uma complexidade de como os hardwares funcionam. Eu não vou mais para essa parte de baixo nível, mas só para você entender o processo. Então, o IDE ela organiza um sistema para que aquela linguagem você possa manipular aquela linguagem e ter ferramentas adicionais nesse processo de programação. Dentro dessa IDE tem a linguagem
a própria compilação dela, que transforma em linguagem assembly e que vira linguagem de máquina. E aí temos linguagens de mais alto nível, que aí é C, Java, C++, Python. Dentro dessas linguagens de alto nível, alguns dizem que seria uma linguagem de médio nível, e tem uma discussão a respeito disso. Por exemplo, C e C++ seria uma linguagem de mais médio nível, mas embora algumas pessoas não concordem com isso, o que a gente pode dizer com certeza é que existem linguagens mais próximas da máquina, mesmo sendo linguagens de alto nível, a gente tem diferentes graus de o quanto a linguagem ela se aproxima da linguagem assembly ou quanto ela se distancia. Python estaria mais próxima da linguagem humana, Java, nessa linguagem de alto nível, estaria ali no mais próxima do assembly, e C++ mais próximo ainda. Então nós temos aqui o assembly, a linguagem de máquina e o hardware. E aqui temos IDEs que rodam várias linguagens de programação, sendo a do Python, a gente usa muito o VS Code para o desenvolvimento web, mas temos também o Spider e o Jupyter Notebook que nós iremos utilizar aqui. Então isso aqui é o Spider, para quem não conhece. Vocês podem abrir o Spider, vocês podem escrever Spider no seu computador e vai aparecer o aplicativo. Se você instalou a Anaconda, como eu mencionei antes, você pode até fixar em iniciar, copiar esse aplicativo para a sua área de trabalho, fica a seu critério. Você pode fixar aqui, enfim, fica a seu critério. Provavelmente a visão que vocês devem estar vendo deve ser essa aqui. É a forma padrão de como o Spider vem configurado para que você possa usar. Porém, eu gosto de usar aqui, ele tem a opção de layout do RStudio, que é como eu gosto de usar, que é exatamente igual ao RStudio, e como eu vim do RStudio, esse ambiente fica bastante familiar para mim. Então eu vou usar aqui essa configuração. Você também pode mudar outras configurações, mas aqui eu não vou me atentar a isso. Minha recomendação para você é quando você instala um programa ou uma IDE nova, explore tudo que está aqui. Não dá para a gente mostrar cada um desses itens aqui, desses subtópicos, porque são muito grandes. A IDE ela é muito completa. Cada tópico desse levaria um tempo. Então minha recomendação para você é explore. E o que eu vou falar aqui é da visão geral e do mais importante. Então, primeira coisa, aqui é a parte onde você tem o que é chamado de script, que você escreve todo o seu código e depois ele vai ser rodado, ele vai ser lido pela linguagem e o resultado vai aparecer no console. Você pode diretamente programar no console, como eu falei anteriormente, mas não é recomendado. Então eu posso aqui printar uma lista que contém 3 valores. Ele vai printar uma lista. E aí se eu posso pedir aqui, por exemplo, type, ele dizer pra gente. Aí ele vai dizer que é uma lista. Então você pode executar vários comandos aqui, mas a minha recomendação é que você faça aqui, porque tudo que eu fiz aqui, você percebe que a gente não consegue salvar. Mas, por exemplo, se eu quisesse executar essas 3 operações, 2 mais 2, executar uma lista, print uma lista com valores específicos. E se eu quiser pedir para ver qual é o tipo da lista, você pode executar cada um de cada vez aqui. Isso sempre vai ficar salvo, então você vai obter o mesmo resultado, como você pode executar os 3 de vez. Então, basicamente, você tem essa informação. Você pode salvar esse script da forma como você quiser. Pode salvar. Você escreve aqui como você quer salvar esse script, aonde quer que você deseja que seja salvo. Aqui, então, você escreve seu código aqui, ele vai aparecer no console e você ainda tem um ambiente. Aqui é para quando você armazena. Então, por exemplo, A é igual a 2, B é igual a 3 e C é igual a A mais B. Uma fórmula simples.
Então, basicamente, o que ele vai dizer aqui, quando você faz isso no script, ele vai aparecer aqui o que você está armazenando. A gente vai explicar isso depois, mas o que você está dizendo é que A está recebendo o número 2 e agora esse A equivale a 2. Então, toda vez que eu escrever A aqui embaixo, ele vai aparecer o valor 2. E aqui é o ambiente no qual aparece o que foi armazenado, o nome do objeto, A, B e C, o valor do armazenamento, o tipo, que é int, e o tamanho. Então é bem interessante essa parte do ambiente. Isso aqui não são muitos softwares que tem, inclusive a linguagem nativa não tem, e eu acho bem interessante para você observar. Aqui tem um caminho da sua pasta, se você quiser configurar depois o caminho. E aqui tem a pasta onde você está. Você pode abrir aqui, explorar. Quando você fizer plots, visualizações, vai aparecer aqui os gráficos que você está fazendo. E aqui é a história. Então, tudo que eu printei aqui, ele está aparecendo aqui. E aqui tem até um trabalho que eu fiz lá da empresa que está relacionado a CPFs. Então, aqui fico registrado no histórico. Não vou abrir o histórico, né, para vocês verem, mas basicamente você tem um histórico. Você pode até limpar esse histórico em algum momento, mas é basicamente isso. Então você tem essas 4 abas. Vamos trabalhar principalmente com o script, o console e o ambiente aqui. E você também vai poder explorar essa aba aqui quando nós formos configurar o caminho e ver quais arquivos estão naquela pasta específica. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Continue acompanhando o curso de Python aplicado à inteligência artificial. Se inscreve no canal. Até os próximos vídeos e até logo. Tchau, tchau.